Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos, irmãos, a esta celebração para a qual o Senhor nos reuniu no seu amor. Estamos a celebrar o segundo domingo do tempo do Advento, venerar a Santíssima Virgem Maria, ela que entrou no plano salvador de Deus para toda a humanidade e que pelo seu sim é para nós modelo de força de vontade, digamos assim, e de grande fé. Preparemos-nos, pois, para celebrar o melhor possível estes santos mistérios, reconhecendo uma vez mais, com sinceridade e humildemente, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens elevados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
vosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparastes para o vosso Filho uma digna morada, e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo a preservastes de toda a mancha, concedei-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor chamou e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizestes? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça, e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantei ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantei ao Senhor, cantei ao Senhor. Cantei ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas
fins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais com Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade na sua presença. Ele nos predestinou conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era da descendência de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Maria disse ao anjo: como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caro Sr. Padre Cónigo João de Brito, antes de mais, eu queria pedir desculpa que não estou muito bom da voz, nem sequer posso cantar. E é com muito pena minha não poder cantar, porque neste dia a minha alma está cheia e é uma alegria estar convosco nesta tarde para celebrarmos a nossa Mãe do Céu. Há 19 anos fui ordenado diácono, eu e muitos outros que nestes Açores servem o Senhor no sacerdócio. Ave Maria, cheia de graça. É esta aclamação que ressoa por todas as gerações, num louvor constante, através da boca de multidões de fiéis, de terço na mão, que olham para a Mãe do Céu como sua intercessora, como seu modelo, como seu exemplo. Imagem do ideal daquilo que cada um de nós deve ser. Ave Maria, cheia de graça. Quantas vezes assim repetimos quando rezamos na solidão das nossas casas, ou quando estamos aqui reunidos em comunidade. O que é que significa graça? Significa amor. A palavra graça tem a mesma origem de alegria, raris. Significa bondade, significa beleza, significa encanto. Quer dizer que Maria está cheia de Deus. Cheia de graça, então está cheia de alegria. Ave Maria. Maria é uma palavra muito antiga, das mais antigas que se conhecem. Significa amada por Deus. Maria, amada por Deus. Com certeza que há aqui muitas Marias, pois sintam-se também amadas por Deus. Neste dia em que também tradicionalmente dedicávamos às nossas mães. Graça e alegria implicam-se, caríssimos irmãos. E onde não há graça não pode haver alegria. Porque não há Deus, só existe tristeza. Por isso só pode haver alegria quando não houver pecado. Quando limparmos a nossa alma. Quando nos prepararmos dignamente para receber o Senhor. Hoje a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Foi definida em 1854 pelo Papa Pio XI na Constituição Dogmática Ineffabilis Deus. Significa que nela não se encontra pecado. Cheia de graça significa cheia de Deus, sem lugar para o mal. Mas ela também é redimida por Cristo em virtude dos méritos do seu Filho Redentor da humanidade. Nela não há pecado original. Para percebermos melhor o que é que isto significa, tomemos o exemplo da doença. Eu já tomei uma série de pastilhas e de comprimidos. Estamos sujeitos a isto. Precisamos de medicamentos para nos curar. Precisamos de medicamentos até para nos prevenir de
futuras enfermidades. Mas imaginemos que houvesse uma pessoa que nunca tivesse tido doença. Ora, por analogia, nós poderemos dizer que Maria é essa mulher. Nunca teve doença do pecado. O prefácio da Eucaristia de hoje afirma: vós a preservastes toda a mancha do pecado original, para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, fosse a mãe do vosso Filho. Nela deste início à Santa Igreja, esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga, resplandecente de beleza e santidade. Maria é uma de nós, mas é exemplo de nós. E a Igreja é mais do que Maria, porquê? Porque ela faz parte da Igreja. Ela é exemplo daquilo que cada um de nós deveria ser. Essa sim deve ser a nossa maior preocupação. Afastarmos de nós o pecado, a maldade. É assim que se prepara o Natal. Na semana passada, numa das orações coletas, na quinta-feira, dizia-se: despertai, Senhor, o vosso poder, e vinde socorrer-nos, apressai misericordioso e propício a salvação que os nossos pecados retardam. O que é que retarda? O que é que atrasa a salvação? São os nossos pecados. O que é que impede o Natal? É o pecado. É providente que durante este caminho para o nascimento do Salvador, neste Advento, nos apareça esta figura da Maria Imaculada. Na verdade, o grande impedimento para o nascimento do Salvador é o pecado. É ele que retarda a salvação. É esse o sinal daquelas portas que se fecharam à Sagrada Família. Lembramo-nos, na noite de Natal, as portas que se fecharam. Não havia lugar para eles na hospedaria. Como continua a não haver lugar num coração egoísta, num coração fechado em si mesmo, num coração em que há lugar para tudo, menos para Deus. Ainda há bocadinho na sacristia, conversando aqui com o Sr. Padre João de Brito, ele dizia: a semana tem tantas horas e não há tempo para uma hora para Deus. Nas leituras de hoje encontramos 3 encontros, caríssimos irmãos. O primeiro, um encontro e um desencontro entre Deus e Adão. Depois de comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado do orgulho, que é isto que significa, de Adão e Eva quererem ser como deuses, então reconhecem que estavam nus. E o que é que eles fazem? Escondem-se. Pois não são eles que procuram Deus, eles escondem-se. Mas é Deus que vai à procura de Adão e diz: onde estás? Ora, é a história de todos os dias. Quando pecamos, fechamos-nos, escondemos, não queremos que ninguém saiba. Muitas vezes nem sequer nos confessamos. Às vezes sem consciência disso mesmo. Pensamos que está bem assim. Isto é fechar-se a Deus. E pensamos que estamos certos, mas não há nada mais enganador. As artimanhas da antiga serpente continuam em cada coração. Julgamos que até é bom viver no pecado. Hoje em dia já não se fala de pecado. É uma coisa que está fora de moda. Pois é a artimanha da serpente. É pensarmos que o pecado não existe. Mas Deus não desiste. Quem não se sente pecador, não se sente amado. Sentirmos pecadores é sentirmos necessitados de Deus. Porque eu falhei, eu preciso dele. E Deus não nos engana. Ele continua sempre à procura. Ele não desiste de nós. Somos nós que desistimos dele. Ele tem sede deste encontro. No alto da cruz vai dizer isto: tenho sede. Tenho sede de quem? De ti, de mim, de nós. Tem sede de nós, pendurado numa cruz. E há outro encontro. O encontro do anjo com Maria. Acontece numa pequena cidade, em Nazaré, com uma virgem desconhecida. Chamava-se Maria, amada por Deus. Nem ela sabia o que Deus lhe pediria. Na sua pequenez e humildade, aceita o desafio que nem ela entende.
desconhecida, mas muito conhecida para Deus. Faz-se escrava de Deus. Eis o grande encontro que permite a salvação. Quem nos dera ser assim? Entregar-nos totalmente a um Deus que nos faz livres, deixar-nos conduzir, deixar-nos amar, deixar-nos abandonar totalmente sem querermos recompensas, porque estamos seguros, agarrados à sua mão, que não nos deixa falhar. Amar e ser feliz, porque amamos. E há finalmente um terceiro encontro. Aquele encontro que acontece contigo e comigo nesta Eucaristia. Dizia-nos na segunda leitura que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Foste amado, foste amada antes de nasceres. Não só pelos teus pais, mas antes deles, por aquele que é louco por ti. Não para sermos escravos, ou com uma moral de escravos. Há muita gente que diz que o cristianismo é uma moral de escravos. Não é. É para sermos filhos, para sermos amados. E quando alguém se sente amado, não se sente bem fazendo mal. Não pode conter na sua vida o pecado. Melhor ainda, para sermos um hino de louvor, dizia-nos a carta aos Efésios. Ou como afirmava Santo Ireneu, a glória de Deus é o homem vivo. Aqui acontece o encontro. Neste ambão e neste altar. Na sua palavra que aquece o coração, como aqueceu o coração dos discípulos. E na Eucaristia, no pão partilhado. Mas também no irmão, na irmã que está ao teu lado. Olha para ele. Olha para ele e para ela. Olha bem. Jesus também está ali. Estamos juntos nesta aventura. A Mãe do Céu é, caríssimos irmãos, a parte da Igreja que somos, a parte mais excelente. Poderemos citar a bela Hilácio da liturgia hispânica. Aquela Maria trouxe no seu seio a vida. E esta a Igreja atrás no lavacro batismal. Nos membros daquela, Cristo foi plasmado. Nas águas desta da Igreja, Cristo foi revestido. Ou como muito bem escreveu São João Paulo II, na Eclésia da Eucaristia, repito as palavras dele. De certo modo, Maria praticou a sua fé eucarística ainda antes de ser instituída a Eucaristia. Quando ofereceu o seu ventre virginal para a encarnação do Verbo de Deus. A Eucaristia, ao mesmo tempo que evoca a paixão e a ressurreição, coloca-se como formulamento da encarnação. E Maria, na Anunciação, concebeu o Filho Divino também na realidade física do seu corpo e do seu sangue, em certa medida antecipando nela o que se realiza sacramentalmente a cada crente quando recebe, no sinal do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Existe, pois, diz o Papa, uma profunda comparação, uma analogia entre o sim pronunciado por Maria, o fiat, em resposta às palavras do anjo, e o amém, que cada fiel pronuncia quando recebe o corpo do Senhor. A Maria foi-lhe pedido para acreditar que aquele que ela concebia por obra do Espírito Santo era o Filho de Deus. Dando continuidade à fé da Virgem Santa, no mistério eucarístico, é-nos pedido para crer, para acreditar que aquele mesmo Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, se torna presente nos sinais do pão e do vinho, com todo o seu ser humano e divino. Feliz daquela que acreditou. Maria antecipou também no mistério da encarnação a fé que nós temos na Eucaristia. E o olhar extasiado de Maria, quando contemplava o rosto de Cristo recém-nascido. Não há imagem mais forte do que ver uma mãe abraçada ao filho recém-nascido. Não há imagem mais poderosa do que o presépio. E o estreitava nos seus braços,
Não é, porventura, o modelo do amor a que se deve inspirar todas as nossas comunhões eucarísticas? Portanto, o Papa diz-nos de uma maneira muito bonita que o amém que nós dizemos na Eucaristia, o Padre diz corpo de Cristo, nós respondemos amém, é igual ao amém que Maria disse quando o anjo lhe anunciou o Salvador. Apertemo-lo, comunguemo-lo, como ela teve no seu seio, também nós vamos tê-lo quando comungarmos. Por isso, irmão e irmã, contemplam. Achei muito interessante que eu chegar aqui estivessem em adoração. Há muita oportunidade para isso. Contempla Cristo. Aperta-o no teu peito, forte, como faz uma mãe ao seu filho. Num abraço apertado de amor, e diz, como Maria, aqui estou. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos caríssimos, reunidos em Assembleia Santa, bendigamos a Deus que nos enviou por seu Filho Jesus Cristo a grande bênção prometida a nossos pais e por intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe e Padroeira de Portugal, peçamos ao Senhor que nos escute, dizendo com alegria: interceda por nós, a Virgem Imaculada. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Pela Santa Igreja presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demónio e seja esposa de Cristo, Santa e Imaculada, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Pelos fiéis cristãos de todo o mundo, para que reconheçam na Virgem Imaculada o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Pelos governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo nos mais pobres e sirvam o bem comum dos cidadãos,
Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que saibam acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Pelos que cederam à tentação do inimigo e por todos os que vivem em pecado, para que se arrependam e recebam o perdão, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem Imaculada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que convocastes e reunistes estes vossos filhos para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada, ouvi as súplicas que vos dirigem. Fazei que, olhando para ela, aprendam a imitá-la e a progredir na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos que por vossa graça ela foi isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Vós a preservastes de toda a mancha do pecado original, para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, fosse a digna mãe do vosso Filho. Nela destes início à Santa Igreja, esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga, resplandecente de beleza e de santidade. Dela, Virgem Puríssima, devia nascer o vosso Filho, Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Vós a destinaste acima de todas as criaturas, a fim de ser para o vosso povo advogada de graça e modelo de santidade. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 O céu e a terra Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria, escolhida para ser a Mãe do Redentor, foi concebida sem mancha do pecado original, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão
e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinga, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, os legionários de Maria já defuntos, as filhas de Maria também já defuntas, o sacerdote Padre António Nunes da Rocha e seus pais, Domingos de Sousa Mendes, esposos e familiares defuntos, e José Jorge Castelo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
o sacramento que recebemos, Senhor, cura em nós as feridas daquele pecado, do qual, por singular privilégio, preservaste a Virgem Santa Maria na sua Imaculada Conceição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebestes o Autor da vida. A todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. E que a paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.